Olá! No Viver Melhor de hoje você vai ver como a engenharia mecatrônica, a tecnologia e a robótica têm ajudado na reabilitação de pessoas com algum tipo de deficiência ou que sofreram algum trauma e tiveram membros amputados ou paralisados. Vamos explorar as diversas capacidades dos equipamentos que estão trazendo mais qualidade de vida e contribuindo para as funções motoras ou a nova condição física do paciente. Para começar o programa, conheça agora o projeto de uma universidade de Brasília que produz próteses de mãos em impressoras 3D. Tem ainda uma história de recomeço e superação. Conheça agora o radialista Dione, veja na reportagem. O radialista Dione Souza estava numa das melhores fases da vida. Em 2011, aos 36 anos, realizado profissionalmente, tinha acabado de comprar a moto dos sonhos. Até que um dia, na saída do trabalho, no caminho de casa... Tive o desprazer de encontrar com o pessoal praticando racha, né? Eles vinham em alta velocidade e alguns estavam até bêbados. Um me fechou, eu saí da pista. Eu, ao retornar da pista, entendeu? Tive um encontro com outro rapaz que vinha atrás, um outro carro que vinha atrás, e bateu esmagando a minha perna no motor da moto. O que Dione mais temia aconteceu. Ele teve que amputar a perna. É um choque no primeiro momento, você saber que vai perder um membro, né? Você vai mudar toda a vida. Aí tive que reaprender tudo novamente. Reaprender a andar, reaprender a me locomover com muletas, né? Que é o primeiro impacto é muleta, cadeira de roda, muletas. Aí com o tempo, próteses, né? Que não são baratas. O Brasil conta hoje com o que há de mais moderno no mundo na área de próteses, mas elas esbarram nos altos preços e por isso são para poucos. Pensando na acessibilidade de quem não pode pagar por uma, alunos e professores de uma universidade privada de Brasília começaram a imprimir, montar e distribuir de graça próteses de membros superiores, feitas em impressoras 3D. As próteses abrem e fecham usando a flexão do punho ou cotovelo. Elas são feitas com plástico específico que custa em torno de R$100. A produção é rápida. A máquina leva em torno de 6 horas para produzir cada prótese. A gente faz um modelo virtual e depois eles vão para a impressora 3D, adapta para a necessidade de cada criança ou adulto e com esse conjunto de fios de nylon ou cordinhas, prende nos dedos, a gente tem o movimento dos dedos. O projeto é interdisciplinar, uma parceria entre os cursos de arquitetura e urbanismo, design de interiores e design gráfico. As primeiras próteses foram produzidas para crianças. Tem caso de que foi um dedo, ou metade de um dedo e o outro dedo inteiro por conta de rojão, fogos de artifício. Então a gente poder estar contribuindo um pouquinho que seja para ela ter mais autonomia, para ela não se sentir inferiorizada, diferente dos coleguinhas, né? Hoje, com o avanço que a gente tem tecnológico, a computação muito mais avançada, isso vai permitir que as pessoas vivam muito melhor, até mais, e com muito mais conforto. E falando em conforto, depois de passar por todas as etapas de adaptação para o uso da prótese, Dione recuperou a mobilidade e a liberdade de movimento da perna, mas tudo com muito esforço. Todos os dias você tem que estar com a atenção dobrada, você tem que estar bem preparado, você tem que estar... Tudo que você vai fazer tem que estar concentrado e muita força de vontade. Hoje, com a prótese, eu voltei a trabalhar, fazer coisas que com a muleta e com a cadeira de roda eu não dava conta. E para falar sobre as próteses e órteses, os avanços tecnológicos nessa área, eu converso no primeiro bloco do Viver Melhor com o vice-presidente da Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, Dr. Peter Kuhn. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente, doutor. Oi, Rafaela. Obrigado. Olá a todos que estão nos vendo. Muito obrigado pelo convite à TV Justiça.
Bom, qual é a contribuição da tecnologia, da robótica, da engenharia na medicina? Como vem sendo o diálogo dessas áreas? Enfim, dentro da nossa área, próteses e próteses, as coisas assim evoluíram muito. Imagina que até os anos 60, os joelhos de próteses utilizadas do lado externo, né, para quem amputou, eram de madeira. Os pés eram parte madeira, parte borracha. Isso evoluiu nos anos 70, com alumínio, com titânio, com aço. Os encaixes eram feitos em resina acrílica, resina de poliéster, através de laminações feitas todas pelo homem, tirando o próprio molde da adaptação do paciente, fazendo as adaptações, e as coisas mudaram, né? Então veio a tecnologia de uma maneira assim muito forte. Então hoje você pode, por exemplo, com o seu iPad, você pode escanear uma amputação, um ponto de amputação. As informações vão para o computador manda para uma impressora 3D e a impressora 3D fabrica o encaixe onde o coto vai entrar. Isso é uma parte da evolução. A outra parte da evolução é a parte dos equipamentos, que são os joelhos computadorizados, as mãos biônicas, joelho biônico, pé biônico. Então isso tudo já existe e nós já temos também aqui no Brasil. Nós já fazemos isso aqui. Doutor Peter, essa evolução, ela alcança todos os pacientes? Eu me refiro ao Sistema Único de Saúde, por exemplo. Como nós estamos nessa esfera? Então, Rafaela, é o seguinte, é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho que, de um lado, a gente tem o SUS, que para muitos, né, que reclamam, o SUS, na verdade, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? E ele fornece prótese e órtese sim para quem precisa. O único problema é que essas próteses de órtese são próteses muito simples, de valores muito baixos. Só para você ter uma noção, é uma tabela do SUS que não aumenta, se eu não me engano, há mais de 14 anos. E eles fornecem ao paciente que espera muitas vezes 1, 2, 3 anos para poder receber uma prótese. Mas ele existe, ele reabilita muita gente. E o lado negativo disso tudo é, imagina um jovem amputou a perna, abaixo, acima do joelho, e você não pode colocar a prótese que seria ideal para ele, que seria colocado, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Alemanha. Então você colocaria o joelho computadorizado, um pé de fibra de carbono, um encaixe com sistema de silicone. Isso você não coloca no SUS. Mas também uma prótese dessa pode custar muito mais de 100 mil reais. Né? E a gente é obrigado a fazer uma prótese muito simples para que ele se reabilite com ela. E você sabe como é que é brasileiro, né? Ele se vira e muitos acabam se reabilitando muito bem. Bom, doutor Peter, órtese e próteses. Eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas em relação às funcionalidades de cada uma, as diferenças, né? Órtese é normalmente, vulgarmente chamando, aparelho, né? Aparelho ortopédico. Ela serve para quê? Para você modificar a posição de alguma articulação, por exemplo, a posição do pé. Tá? Você pode fazer uma órtese para você colocar o pé e deixar o tornozelo fixo. Você pode colocar uma órtese quando você tem uma sequela de paralisia infantil. Então você já deve ter visto na rua aqueles aparelhos de alumínio que vão do chão até em cima. Isso é uma órtese, ou seja, a pessoa tem um membro. E prótese? Aí a gente primeiro tem que dividir prótese externa e prótese interna. Prótese interna é aquela que é colocada através de uma cirurgia quando a pessoa tem um problema, normalmente, de uma artrose muito grande. Então, uma prótese do quadril, uma prótese de joelho, faz a cirurgia e coloca-se através de uma cirurgia a prótese para fazer parte do corpo da pessoa que teve esse problema de artrose. Prótese externa, as exopróteses, são as próteses que nós, ortesistas e protesistas, fazemos. São próteses que são utilizadas quando o membro é amputado. Então, uma simples amputação de mão, então você coloca uma prótese para substituir aquela mão perdida. Uma amputação de coxa, você coloca uma prótese com um pé, com um joelho protésico, para poder encaixar nesta amputação. São várias etapas que devem ser cumpridas, né? Por exemplo, mostramos na reportagem
o rapaz que teve a perna amputada e ele passou a usar primeiro a muleta, a cadeira de roda, depois a muleta, e depois que vem a prótese, não é isso, doutor? Exatamente isso. A primeira coisa, amputou. Bom, depende do que foi. Acidente, né? Então ele vai curar o coto, vai deixar o coto preparado para a prótese, tem que fazer uma fisioterapia para o coto, preparando esse coto e preparando a musculatura do paciente. Porque você fazer uma prótese para um paciente que não consegue nem ficar em pé é um problema muito sério. Aí ele coloca a prótese, ele não vai sair daqui andando sem muleta, isso não é possível. Ele vai sair com as muletas ou com o andador, vai usar durante algumas semanas, vai largar uma das muletas até largar tudo. Síndrome do membro fantasma. O que significa isso? Significa sensações que você tem quando você amputa de que você ainda tem aquele membro lá. E tem gente, isso menos hoje não acontece tanto, eu vou explicar por quê. Mas tem pessoas que tinham dores assim insuportáveis no pé que ela não tinha mais e que não dava para conviver com isso. Isso é decorrente a quê? Quando você faz uma amputação hoje com uma nova técnica cirúrgica, você quando amputa na parte final do coto, tá? Você vai unir o músculo ao osso, né? Para que continue tendo contraturas musculares, para que ele continue ativo. E os nervos que foram cortados seriam como um fio desencapado. Você coloca ele dentro de um lugar com uma boa vascularização. Quando isso não era feito, quando as amputações não eram feitas, você tinha muitas vezes pontas nervosas, de nervos, que ficavam à flor da pele. E aquilo era o grande problema. Então, hoje, a dor fantasma, ela pode até existir. Tá? Normalmente não é dor, normalmente é uma sensação fantasma, né? Mas existe já também medicamentos que você faz, caso você tenha a dor. Qual que é a importância da reabilitação física aliada à emocional, à psicológica? Bom, a reabilitação física é fundamental que seja feita, porque a reabilitação do paciente depende de uma equipe multidisciplinar, que tem que ser composta de um médico, um fisiatra, ortopedista, vascular, neurologista, fisioterapeuta, TO, psicóloga, estomaterapia, que cuida das feridas, o ortesista, protesista, o enfermeiro, né? E são fundamentais. E a psicóloga é muito importante. Imagina você ter um acidente e quando você abre o olho, que você está no hospital, você se vê sem a perna. É o choque, claro, e você precisa de um apoio. Muitas vezes não só você, mas também a família, né? Agora, uma coisa muito interessante que eu posso dizer é que eu tenho muitos pacientes que falaram para mim assim, olha, hoje eu sou reabilitado, eu tenho uma vida normal, com uma prótese, e eu posso dizer que a minha vida depois da amputação ficou muito melhor. Isso é uma coisa muito interessante, a gente ouve muito isso, porque muitas pessoas depois da amputação, elas mudam a sua vida. Muitas decidem estudar, não tinham estudado, muitas decidem trabalhar em outra coisa que ela não esperava que ela fosse fazer. Enfim, a vida muda e muito legal, a vida muda para melhor. Doutor Peter, antes de encerrar, eu quero fazer uma colocação aqui sobre algo muito sensível, porque hoje em dia isso, doutor Peter, não temos uma regulamentação para as profissões de ortesista e protesista, é isso? Rafaela, triste, muito triste. Está lá para ser votada no Senado, está parada na comissão por uma briga entre médicos e fisioterapeutas, quem é que pode prescrever a prótese, quem não pode. É importantíssimo que a gente tenha essa profissão reconhecida e que a gente possa, sem dúvida nenhuma, aumentar o número de profissionais para poder atender todo esse povo desse enorme país que a gente tem. Eu agradeço a participação do senhor mais uma vez. Muito obrigado mesmo por poder me colocar para falar sobre a importância da nossa profissão. E no próximo bloco do Viver Melhor, tem ainda uma entrevista com o ortopedista e cirurgião João Lopo. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já.
Viver Melhor está de volta e hoje o programa mostra como viver melhor e garantir uma boa reabilitação com os avanços da medicina e da parceria muito produtiva e promissora entre saúde, engenharia e tecnologia. Neste segundo bloco, meu convidado é o ortopedista e cirurgião Dr. João Lopo. Seja muito bem-vindo, Dr. João. Muito obrigada pela participação conosco. Olá, Rafaela. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos começar falando sobre essa parceria, o diálogo entre engenharia, robótica, medicina. Quais são os benefícios para especialistas da saúde, pacientes? Nós estamos vivendo, como a Rafaela falou, por uma evolução na parte científica e tecnológica, onde cada vez mais a medicina ela entende qual que é a interação do corpo humano, em relação ao espaço e como que nós podemos usufruir da tecnologia para nos auxiliar a recuperar e a reabilitar pacientes que passaram por eventos ou agravos de saúde que tiraram a locomoção ou tiraram toda a inibição dele em relação à desenvoltura, em relação ao espaço. Doutor João, eu vou pedir licença para o senhor agora, porque nós vamos ao quadro Avanços. Hoje o assunto é a robótica na reabilitação de pacientes com acidente vascular cerebral, o AVC, popularmente conhecido como derrame. Ele pode deixar sequelas graves, como a limitação ou perda de movimentos. E pensando nisso, pesquisadores desenvolveram um aparelho simples e de baixo custo que pode ajudar pessoas que sofrem complicações nos dedos após a ocorrência do AVC. O nosso quadro Avanços hoje desembarca em Macaíba, no Rio Grande do Norte. O trabalho foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto Santos Dumont, que é uma organização social vinculada ao Ministério da Educação. Vamos ver. Uma técnica de impressão 3D associada a tecidos foi utilizada para produzir o Hero, como foi batizado o exoesqueleto de mão. Com base na interface cérebro-máquina, o equipamento permite que o usuário consiga abrir e fechar a mão, mesmo que haja a perda total dos movimentos. O dispositivo foi desenvolvido durante o mestrado em neuroengenharia pelo engenheiro mecânico Rômeu Araújo, sob a supervisão do orientador, pesquisador e professor Fabrício Brasil. A nossa ideia é, vamos utilizar um dispositivo externo, por exemplo, eletroencefalografia, eletrodos de EEG, coloco sobre a cabeça e o paciente, ao tentar abrir a mão dele, ele quer abrir a mão, mas ele não consegue. Mas eu capto essa intenção de abrir com o eletrodo, envio para um computador e decodifica esse sinal e manda para uma órtese, que é no caso aqui da mão do Rômeu. Então, quando eu penso no movimento, eu quero abrir, mas eu não consigo. Só que essa órtese vai abrir por mim. Eu assisti um vídeo de um pessoal fazendo cosplay com impressão 3D e eu fiquei, cara, isso aqui é uma ideia genial que o pessoal está usando simplesmente para cosplay, para fantasias, e que poderia ser muito bem aplicada para reabilitação e para o esqueleto, para a proposta que a gente queria aqui. Tem equipamentos que custam 50 mil. Então, aqui, com custo de produção, 50 mil dólares, Com o custo de produção aqui, a gente conseguiu reduzir para R$625. O projeto já está em fase de testes em pacientes e já tem perspectivas financeiras de produção. Ele pode ajudar a ampliar o acesso da população a esse tipo de tecnologia. Só para você ter ideia, esse projeto a gente deixou ele aberto para incentivar a colaboração, Então a gente tem um artigo publicado agora na Frontiers Neuroscience em junho, e lá eu explico como é que qualquer pessoa poderia baixar isso aqui e imprimir em casa. Mas a ideia é a seguinte, a ideia é a gente justamente pegar essa demanda que existe, deixar esse projeto aberto, mas criar uma nova versão desse protótipo aqui, em que a gente consegue criar uma startup, e aí assim a gente consegue reduzir a distância que existe entre o laboratório, que é onde a gente está, e também as pessoas que precisam desse tipo de tecnologia, mantendo o nosso propósito do baixo custo e mantendo o propósito de acessibilidade da saúde.
Hoje tem de tudo um pouco, devagarzinho o Brasil está avançando nessa área tecnológica, né? Nesse contexto, nós temos, como a Rafaela apresentou no vídeo, o desenvolvimento do exoesqueleto que está sendo aplicado a pacientes que sofreram o acidente vascular cerebral, mas que poderá certamente ser estendido a várias outras patologias, né, como o trauma raquimedular, por exemplo. O trauma raquimedular é quando a pessoa ela sofre algum tipo de acidente, e esse acidente ele causa a lesão da medula espinhal. E com isso, perde-se a condução nervosa e perde-se, então, o controle dos membros. O desenvolvimento desse exoesqueleto ele vai possibilitar, então, pacientes que viveram um cenário de ficarem acamados, desenvolver e a não perder a parte muscular, né, Rafaela? Nós sabemos e vivemos agora o milênio onde o aparelho musculoesquelético e mais voltado aí para a musculatura, ele vigora aí com uma importância maior do que nós tínhamos no milênio passado, onde visava-se muito a questão do osso. Então, nós hoje vemos qual que é a importância da musculatura em ter qualidade de vida. Bom, o senhor é especialista em cirurgia de quadril. Ela é mais sensível que as demais, requer uma reabilitação mais longa, um acompanhamento maior e por quê? Quais são as especificidades? Nós sabemos que na população mundial, em torno de 10 a 20% das pessoas com mais de 60 anos de idade, eles sofrerão de um problema que envolve a articulação coxo-femoral, tá? Que é o quadril, e daí vem a cirurgia de quadril. Dentro do corpo, nós temos a articulação, que é a coxo-femoral, que é a articulação do quadril, e, diferentemente da questão do exoesqueleto, que ele vai trabalhar o arcabouço que tem externo da pessoa, nós podemos tratar também no interior da articulação. Olha que bacana, Rafaela. Então, nesses pacientes aí que têm uma perda do movimento e da locomoção por conta de uma articulação que não funciona mais, eu vou mostrar para você entender um pouquinho mais como que é essa articulação. Eu vou mostrar um modelinho. Essa daqui, que é a bacia, certo, Rafaela? Então, a articulação coxo-femoral é essa daqui, do encaixezinho da cabeça do fêmur com a bacia. Em pacientes pode ocorrer o desgaste dessa articulação. E olha que sofrimento. Imagine que a bacia é o centro do corpo. Ela vai fazer a união da coluna com o joelho. E aí essas pessoas vão perder o movimento. E como que a prevalência desse problema é grande na nossa sociedade. Isso termina gerando impactos econômicos enormes. E aí, a cirurgia do quadril, ela vem para isso. Por isso que você falou muito bem que ela é muito específica, né? Essa cirurgia, ela é feita com a troca da articulação. Vou te mostrar de novo aqui no modelinho, para você entender melhor, tá? Tá bom. Então, a cirurgia, ela é feita com uma troca. Essa partezinha do quadril, que ela não está funcionando bem, que ela é feita com o implante colocado no interior dela, e com uma outra parte que ela vai fazer a vez da cabeça do fêmur, que é com a hastezinha e com o encaixezinho que vem aqui dentro da bacia. E aí você tem, então, a articulação funcionando novamente e dando aí retorno, né, à função para o paciente. Doutor João, recentemente, a atleta bicampeã olímpica do vôlei, a Paula Pequeno, ela se submeteu a uma cirurgia de quadril, ela teve um desgaste de cartilagem. E aí derruba mitos, né, de que a cirurgia só é indicada para pessoas mais velhas. O senhor até falou há pouco, né, que chega uma certa idade e começa a sentir dor, e não é bem assim, né? Dentro de todo esse avanço aí científico, hoje nós já conseguimos, até de forma mais precoce, intervir em processos que podem estar ocorrendo ali dentro da articulação ou que venham a desenvolver no futuro esse cenário mais grave, que seria da perda da função da articulação. E no atleta, ele é um modelo, a gente até brinca, né? A gente brinca com os atletas. A atividade física de alta performance, ela não é tão saudável assim do ponto de vista de lesões. Eles se lesionam muito, né?
Quantos jogadores de futebol aí nós temos como exemplo que eles vão, no final da carreira, aí, jovens, né, em torno de 40 anos, já com lesões graves que vão impedir da prática esportiva profissional, levando à aposentadoria e até necessidade de cirurgia. Vamos pensar aí do ponto de vista mecânico, que nós temos as articulações, que no dia a dia nós vamos utilizá-la, mas não buscando uma performance máxima. Eles estão tentando ultrapassar limites e quebrar barreiras. Então, isso, obviamente, vai levar a um desgaste mais precoce da articulação, tá? E daí, essa questão das lesões serem mais frequentes, tá? De maneira geral, qualquer um de nós, ele pode sofrer algum tipo de lesão. Ela pode ocorrer mais cedo, então aí falando do nosso cotidiano, daquela prática esportiva que é para a saúde, o bem-estar, mas que o próprio uso ali da articulação, ela pode levar a algum tipo de lesão, tá? Então aí ela vai ocorrer mais tardiamente, tá, Rafaela? No caso do atleta, ela termina ocorrendo de forma mais precoce. Por quê? Porque leva a articulação ao extremo. Vamos falar um pouquinho agora do preço, né? Nós temos próteses que variam aí de até R$100 mil. O que muda basicamente em termos de custo da prótese? É a combinação deste componentezinho onde vai a cabeça do fêmur, tá? Então nós podemos tê-lo tanto com a cabecinha do fêmur de metal, com essa partezinha que é de um plástico especial, que chama de polietileno, até de outros modelos que eles são de cerâmica com cerâmica. Então, assim, as duas partes, tanto da cabecinha do fêmur quanto do copinho, que vai revestir essa parte de metal, ela é de cerâmica. Qual que é a diferença entre uma e outra? É a superfície de deslizamento. Uma tem uma superfície que é extremamente polida e deslizante, ao mesmo tempo muito rígida, que é a cerâmica, e uma outra que não tem um deslizamento tão perfeito, tão livre, que seria, por exemplo, uma de metal com polietileno. A pessoa tem uma vida normal depois de se submeter à cirurgia? É uma dúvida que todos os pacientes têm. E isso gera insegurança, Rafaela, porque a pessoa ela fica com muito medo. Para você ter ideia, essa cirurgia de prótese de quadril ela é feita para o paciente pisar no dia seguinte. Tá? Então, assim, ele operou hoje, no dia seguinte ele está em pé andando. Então, tudo isso tem que ser criado na cabeça do paciente, tem que ser quebrado os mitos e criado um mindset nele. Olha, você vai se operar hoje, mas amanhã você tem que estar em pé e caminhar. Ah, doutor, mas eu vou conseguir... Eu vou usar muleta? Vai usar muleta, mas imagina, essa muleta vem como um bastãozinho de caminhada. Você tem que pisar 100% do seu peso. Então, tudo isso daí, Rafael, é uma construção que tem que ter a relação é multidisciplinar, né, o tratamento. Doutor João, para a gente finalizar, eu sei que preservar o quadril é fundamental para a gente evitar cirurgias complexas e tudo isso, né? Eu sei que tem métodos para isso também. Assim como a articulação do quadril ou qualquer outra articulação do corpo humano, do joelho, do tornozelo, de onde for que você, ouvinte, estiver sentindo dor, pense que aquilo ali é apenas a ponta de um iceberg. Hoje nós entendemos que a saúde ela envolve o corpo como um todo. E você tem que ter a saúde do corpo inteiro. Se você tem uma glicose bem controlada, um colesterol bem controlado, consegue fazer algum tipo de atividade física, enfim, se você tem uma alimentação certinha, se você tem uma saúde como um todo, você já está protegendo todas as articulações do seu corpo. Olha que bacana, Rafaela. Nós entendemos hoje que a questão da alimentação, da saúde, do bem-estar, da parte mental, da parte psicológica e espiritual, ela também influencia nas articulações. Olha como que mudou, hein? Você imaginar um ortopedista falando dessa forma, né? Mas isso é muito importante. Então, assim, se a pessoa ela quer ter saúde, que ela cuide muito bem de sua alimentação, que ela faça exercícios físicos regulares. Poxa, mas eu não aguento fazer nada. Ah, tem impacto. Alguma coisa a pessoa consegue fazer. Se você tem uma musculatura boa, você vai rejuvenescer. Tá? Então, se você tem uma musculatura estruturada, que ela dá base ali de sustentação para o seu esqueleto, você vai viver muito mais. Belas dicas, excelentes reflexões. Doutor João Lopo, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada por compartilhar conosco todas essas dicas, esses conhecimentos. Doutor João Lopo, que é cirurgião ortopedista, muito grata mais uma vez pela participação. Muito obrigado a você e a todos pelo convite, Rafaela. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor.
Hoje terminamos por aqui, mas na próxima semana nos vemos com mais um tema ligado à saúde, à ciência, à qualidade de vida. Até lá!